1 Samuel 17:45 diz assim. 1 Samuel 17:45, e primeiro porque é um livro. Se fosse uma carta, seria a primeira. Quando você vai ver no Antigo Testamento, sempre que tiver um primeiro ou um segundo, é livros. Então livros é primeiro e cartas vai ser primeira. Então primeiro porque é um livro. Samuel 17:45 diz: Você vem contra mim com espadas, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Vamos lá, tecladinho, você pode baixar sua cabeça, por gentileza? Vamos orar? Deus, mais uma vez, nós queremos te pedir. Nós te agradecemos por essa chuva que cai sobre toda a terra. Agradecemos porque o Senhor é bom e os teus propósitos são inimagináveis. Mas nós te pedimos uma exceção agora, para que esse culto aconteça e para que possamos fluir na tua presença. Eu peço que o Senhor possa apenas estiar um pouquinho dela. Eu sei que cada coração que saiu da sua casa para chegar aqui hoje, eles vieram te entregar algo. E eles também vieram receber aquilo que o Senhor quer falar com eles. Então, Abba, fala aos nossos corações. Fala de uma forma poderosa. Fala na nossa vida. E que possamos aqui hoje ser canal e instrumentos de Deus. Eu te peço, Deus, que os nossos ouvidos sejam sensíveis à sua voz. Eu te peço que a terra do nosso coração esteja voltado para a tua presença. Que nada tire o nosso foco, que nada venha nos impedir de ouvirmos a tua voz essa noite, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Assim como Davi enfrentou Golias, todos nós temos um gigante para enfrentar. E é com coragem e determinação, mas também precisamos entender que para superar esses gigantes, nós precisamos tomar as decisões certas e estar com o Senhor. Davi é aquela pessoa que Deus chamou e escolheu quando ainda estava no pasto e quando ele ainda era rejeitado. Por quê? Porque a Bíblia diz assim que Samuel era um juiz daquela época. Diga comigo, juiz. Diga alto, diga juiz. Samuel era um juiz daquela época. Como que funcionava o juiz daquela época? Não é só um juiz de tribunal. Samuel era aquele que trazia para o povo a legislação do céu para a terra. É aquele que comandava na medida que Deus falava com Samuel, Samuel repassava para o povo. Vocês estão me entendendo? Sim? Samuel repassava para o povo. E um dia o povo olhando para as cidades vizinhas e viu que todas as cidades tinham um rei, menos Israel. Israel não tinha um rei, porque Samuel fazia esse papel. É aquele que reinava no povo como um profeta e como um juiz. Deus usava ele. Então, um dia o povo se reuniu, foi até Samuel e falou: Samuel, nós queremos um rei. Os teus filhos não podem ser. Nós queremos alguém que reine sobre nós. Samuel disse: vocês sabem o que vocês estão pedindo? O que vocês estão pedindo é que se tiver uma guerra, os filhos de vocês terão que ir para a guerra. E as esposas de vocês, ou as filhas de vocês, terão que ficar e serão sobre ordem desse rei. Ele disse: Samuel, não tem problema, nós queremos um rei. E então Samuel foi conversar com Deus, e quando ele foi conversar com Deus, ele falou: Deus, esse povo tem me rejeitado, esse povo não me quer. E Deus olha para Samuel e diz: Samuel, esse povo não tem rejeitado a você, esse povo tem rejeitado a mim, porque sou eu que uso você. Então eles querem um reinado humano, eles querem alguém que reine sobre eles, mas afinal eles estão rejeitando a minha presença. E naquele momento Samuel, ainda assim, com o coração confuso, mas ele sai à procura de um rei. E quando Samuel sai à procura de um rei, ele encontra um homem alto, ele encontra um homem com ombros largos, é assim que a Bíblia diz, e ele encontra um homem bonito. Olha quem está do seu lado e vê se ele pode ser essa pessoa.
Se você não encontrar essa pessoa, você pode olhar aqui para o altar. As características que eu dei parecem com a minha. Eu sinto vocês rir, mas a chuva, graças a Deus, abafa. Uma energia negativa assim. Então ele olha e vê Saul, e ele diz: é esse o rei que Deus escolheu. E naquele momento, quando Saul começa a reinar, e ele é ungido ali por Samuel, ele não começa a reinar com o seu coração inclinado para o mal, mas à medida que Saul vai reinando em seu reinado, ele inclina o seu coração para o mal. E alguém que ouvia a voz de Deus, agora não ouve mais. Alguém que era para reinar segundo a orientação de Deus, em um reinado teocrático, agora não quer mais um reinado assim. Ele quer cumprir e fazer o seu reinado do seu jeito. Conhece pessoas assim que pediam um negócio para Deus, que pediam algo para o Senhor, e depois que Deus deu, a pessoa quis fazer do seu próprio jeito? Conhece pessoas que quando clamam, pedem muito algo a Deus, e quando Deus atende no pedido de oração, a pessoa agora acha que ela consegue tocar isso sozinho. Eu não preciso mais da ajuda de Deus, agora eu sei reinar sozinho. Foi isso que aconteceu com Saul. E a partir daí, Saul começou a cometer muitos erros. E quando ele começa a cometer erros, a Bíblia diz que o próprio Deus o rejeitou. Fala comigo, rejeitou. Digo, rejeitou. E como o próprio Deus o rejeitou, o próprio Deus tinha rejeitado ele. Naquele momento, Deus fala com Samuel: Samuel, eu já escolhi para mim um rei. Eu já tenho para mim um rei. Ele diz: quem é ele? Ele diz: vá até a casa de Jessé. Lá eu vou te mostrar quem é esse rei. E quando Samuel vai, ele se prepara e ele vai até a casa de Jessé. Quando Jessé está vendo Samuel, que ele se aproxima, ele pergunta: a sua vinda é de paz? Porque um profeta para ir na casa de alguém naquele momento poderia ser para receber alguma exortação da parte de Deus, ou até mesmo uma condenação. Mas ele pergunta: a sua vinda é de paz? Ele diz: sim, a minha vinda é de paz. Traga para mim todos os seus filhos, porque Deus mandou eu vir até aqui para escolher um rei. O rei de Israel está dentro da sua casa. Jessé então começa a chamar os filhos dele, e os filhos de Jessé começam a entrar. E entra o primeiro filho. O primeiro filho é aquele rapaz nem tão alto, nem tão baixo, mas ele é meio musculoso. Ele tem um cabelo meio encarancolado. Ele parece com o Yuri. E Deus fala: não é ele. Então traga o segundo filho. E vem o segundo filho. Ele tem uma cabeça quase oval, falta cabelo na cabeça, mas ele tem barba, tipo o Michael Douglas. E Deus fala: não é esse. Aí ele fala: tá bom, então manda outro. E vem agora aquele que é grisado, tem uns 40, mas tem cara de 30, parece com o Ronaldo. Ele fala: não é esse. Ele fala: então quem é? O próximo vai ser. Vem um guarda-roupa. O cara, quando conversa, parece que vai te bater, só com a voz dele. Parece com o Herbert. E Deus fala: não é esse. Ele fala: Senhor, então quem é? Então ele pergunta para Jessé: já passou todos os filhos? E Jessé falou: já passou todos. Ele falou: é impossível, Deus está dizendo para mim que ele vai levantar alguém e está dentro da sua casa. Ele disse: sim, tem um que está cuidando de ovelhas, tem alguém que é esquecido, tem alguém que está lá no pasto. Samuel disse: então manda chamar ele, porque nós não vamos sentar na mesa enquanto ele não chegar. Ele é o rei de Israel. O que eu quero dizer para você é que se você de repente está passando por um momento que você acha que você está esquecido, se você está passando por um momento que você acha que você está isolado, ei, Deus está olhando para você e o dia da sua honra está chegando. E se você tem problema com honra, porque você ainda não leu Bíblia, você não entende aquilo que Deus quer fazer, porque a glória é de Deus, mas Ele diz: até quem dá copo d'água para os pequeninos serão honrados. Essa é a noite que Deus trouxe você aqui para tirar você do anonimato e dar para você a dupla honra. Me ajuda. Então eles chamam Davi. Davi chega. Vocês conseguem imaginar que é a pessoa mais poderosa da terra? Quando eu falo mais poderosa, porque, gente, presta atenção, Samuel era o único que ouvia a voz de Deus. O único cara que escuta a voz de Deus está na casa de alguém agora. Agora imagine você sendo Davi, convida todo mundo à sua casa, menos você. Qual que é o seu sentimento? Como que você se reagiria? Só que Davi chega naquele lugar com muita humildade. E quando ele chega diante do pai, ele fala: tudo bem, pai. Ele diz: sente na mesa, porque você foi escolhido como rei de Israel. Ele unge ele na frente dos irmãos dele.
E naquele momento, Davi poderia encher o seu peito com o ego e falar: agora eu sou o rei, vocês me respeitam. Mas a Bíblia diz que no outro dia ele voltou a cuidar de ovelhas. Tem promessas que Deus fez para você, que não é para você sair contando para todo mundo. Continua fazendo o que você está fazendo, que no tempo certo Deus vai te honrar. Eu acho que foi uma boa palavra. Eu disse para você continuar fazendo o que você está fazendo, que no tempo certo Deus vai honrar você. Se você não falar mais alto que essa chuva, eu vou parar a pregação por aqui. Então Deus chamou Davi do anonimato. Ele chama Davi de um pasto, porque Davi enfrentava lutas que ninguém enxergava. Davi passava por dificuldades que ninguém via. Um dia, a Bíblia diz assim que um certo gigante chamado Golias estava trazendo medo para o povo de Deus. E aquele povo estava com medo, aquele povo estava amedrontado, e eles não tinham coragem de enfrentar aquele gigante. Então os irmãos de Davi estão nessa guerra, mas estão todos com medo, ninguém quer ir para a luta. Os filisteus estão fazendo a festa com o povo de Deus, estão maltratando o povo de Deus, estão zombando do povo de Deus. E Davi está na sua casa cuidando das suas ovelhas. Agora, a Bíblia diz que Davi era o caçula. Quantos tem filho caçula? Levanta a mão assim, por gentileza. Você que tem um filho caçula. Você tem coragem de mandar o seu filho caçula para a guerra? Para levar comida? A Juliana já está assim. Não. Imagina, Luiz Guilherme vai levar comida que o João está na guerra. Mas o pai dele mandou ele. E ele foi. Vai lá na guerra e leva comida. Ele falou: tá. E vai Davi, sem reclamar, sem murmurar. Mas o que Davi talvez não sabia é que ele estava rumo ao seu propósito. Os seus gigantes é para te levar rumo ao seu propósito. A sua dificuldade é para te levar rumo ao seu propósito. As áreas difíceis que você passa é para levar rumo ao seu propósito. Então vá rumo ao seu propósito. Ainda que esse gigante pareça difícil, ainda que essa guerra pareça interminável, maior é aquele que está com você. Me ajuda! Então ele vai. Eu estou quase não ouvindo a chuva. Nós vamos acusticar a igreja, diga amém. Na próxima semana já vai ter a acústica lá atrás. Gente, já vai ter uma acústica lá atrás. E é verdade, eu não estou mentindo não. Agora é com o Luciano e com o Anderson. Mas ele está indo agora em direção à guerra. E quando ele chega lá, nós aprendemos então com Davi o primeiro conselho. Diga comigo o primeiro conselho: seja corajoso. Fala quem está do seu lado, diga: seja corajoso. Bata no ombro dele e diga: seja corajoso. A coragem é uma virtude que não encontramos nos covardes. 1 Samuel 17:32. Ele disse ao rei: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, porque o teu servo irá lutar com ele. O que está acontecendo aqui é que ele chegou naquele momento, quando ele viu que a situação, todo mundo com medo, ele viu aquela situação de pânico, o povo estava amedrontado. Então ele olha para aquele povo, ele vai até o rei, e ele fala com o rei: deixa eu te falar, ninguém precisa ficar com o coração abatido, porque eu vou lutar com esse gigante. Davi é aquele que estava com uma coragem, porque ele entendia que essa coragem não vinha dele. A coragem não é a ausência de medo, mas é a disposição de seguir em frente apesar do medo. Por mais adverso que pareça enfrentar o nosso gigante, você precisa entender que o nosso Deus é maior do que a luta que nós estamos enfrentando. E para você derrubar o seu gigante ainda esse ano, você vai precisar de coragem. Fala comigo: coragem. Não, diga coragem. O segundo conselho que eu tenho para te dar é: lembre-se das suas vitórias passadas. Aqui, quando Davi vai até o rei, eu estou sentindo a chuva estiar, diga glória a Deus. Depois pode chover a noite inteira para a gente dormir, amém? Quem gosta de dormir com chuva? É bom, né? É bom? E sabe o que eu faço? Não vou contar. Não vou contar não. Onde eu estava? No segundo conselho. Lembre das suas vitórias passadas. Porque ele chegou agora diante do rei, e ele fala com o rei: eu vou lutar com esse gigante. Então o rei, ele vai trazer para Davi uma pergunta. Ele quer indagar ele, colocá-lo contra a parede e talvez desanimá-lo. Ele vai falar assim: tá, mas e aí, como que você vai? Como que você vai lutar com esse gigante? Você tem coragem mesmo? Ele fala: ó rei, deixa eu te contar uma coisa.
Teve um dia que eu estava tocando a minha harpa, sentado em uma pedra. E eu tocava aquela harpa e cantava para Deus, cuidando das ovelhas. E quando eu olhei assim, eu vi um leão. Sabe o que eu fiz com esse leão? Eu despedacei ele. Faz assim com as suas mãos. Faz assim com as suas mãos. Você está pegando a boca do leão agora. Pega na boca do leão. Desse jeito ele vai comer a sua mão. Agora despedaça a boca do leão. Despedaça. Não, arrancou seus dedos. Pega na boca do leão. Pega na boca do leão. Pega. Agora despedaça. Tá, agora vamos imaginar aqui. Você está segurando de verdade uma boca. Você não quer que eu peça para você segurar a sua boca. Mas tem um impulso, sim ou não? Não tem? Então segura a boca do leão, segura. Faz força e despedaça a boca desse leão. Agora vamos falar. Como que você despedaçaria? Cadê os Braves? Cadê os Braves? Então pega na boca do leão, pega na boca do leão. 1, 2, 3 e despedaça. 1, 2, 3 e despedaça. As mulheres estão com poder agora. Ele é por quem? Pega na boca do leão, mulherada. Pega na boca do leão. Pega. 1, 2, 3 e despedaça. E assim nasceu as meninas super poderosas. Ele despedaçou a boca do leão com a mão. Ele diz: ó rei, e tem mais. Tinha um urso. E o urso veio depois do leão. Rei, e eu despedacei esse urso. Deixa eu te falar uma coisa. O urso, quando ele vai andar, ele anda assim. Mas quando o urso se levanta, ele tem mais de 3 metros. Você sabe qual que é a metragem desse urso? A metragem do Golias, do gigante que estava amedrontando o povo de Israel. As lutas que você está passando no secreto é porque quando você derrubar os seus gigantes grandes, as pessoas vão olhar e falar: foi Deus que ajudou esse cara, porque ele passou lutas em secreto. Tem situação difícil na sua vida que você não está entendendo, mas Deus está te preparando para situações grandes. Me ajuda, bate palma, faz alguma coisa, fala com Jesus aí. É assim que derruba gigante. Então o urso vinha, só que eu estava cantando e eu cantava para ele. Esse é o meu ou da Thaís? É o meu? Eu duvido. Eu vou arriscar. Cristo, tudo que tenho é seu. Filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Pega na boca desse leão e desse urso aí, diga isso, diga: e tudo que tenho é seu. Cristo, tudo que sou é teu. Filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. E naquele momento não tinha ninguém para aplaudir Davi. Não tinha ninguém para falar: Davi, você matou um leão, você matou um urso. Talvez nem os pais sabiam disso, Simone. Tem lutas que você passa que ninguém sabe, mas se você entende que tudo que você passa é por causa dele e por ele, a vitória já é sua. É porque você não conhece, o médico me deu um diagnóstico, você não sabe a enfermidade, você não conhece meu casamento, você não sabe a minha empresa, estou a ponto de afundar, você não sabe a situação que eu entrei. Se tudo que você tem é de Jesus, até a situação que você está passando vai glorificar o nome dele. Até a situação difícil que você está enfrentando é para a vitória e para a glória do nome de Jesus. Então dá um conselho para quem está do seu lado, diga: lembre-se das suas vitórias passadas. Não diga lembre-se das suas vitórias passadas.
Aponta o dedo com carinho assim, ó, na cara dele. Aponta o dedo assim de profeta com carinho na cara dele. E diga assim para ele, ó, deixa eu te falar uma coisa. Diga, deixa eu te falar uma coisa. Se até o final dessa frase você não dá um glória a Deus bem alto, você não glorificar o Senhor bem alto, eu vou te bater. Fala assim, não fala, agora fala para ele. Essa luta que você está passando, a dificuldade que você está enfrentando, diga, o problema que você está enfrentando, ei, não é maior do que o seu Deus. Fala com ele, lembre-se das suas vitórias passadas. Se você venceu lá atrás, você vai vencer hoje, porque Deus não muda, Ele é imutável. Então Davi, ao enfrentar aquele gigante, ele traz à memória aquilo que Deus já tinha feito. Não é uma novidade para Davi enfrentar um gigante. O povo estava, meu Deus, ele vai enfrentar um gigante. Ele estava, já matei 2. Eu já matei um leão, já matei um urso, e agora vai ser só uma confirmação daquilo que Deus vai fazer. Eu estou sentindo Deus aqui, gente. As vitórias que você passou é para te levar para o seu destino. O gigante que você enfrenta e aqueles que você enfrentou no seu passado estão treinando você para os gigantes do presente. E para derrubar o gigante esse ano, você vai precisar estar com as armas certas. O terceiro conselho é: lute com as armas que você tem nas mãos. Faça assim comigo, por gentileza. Mas que igreja chata, muito dinâmica, pede levantar, fazer com a mão, dar grito. É porque ontem o Cruzeiro ganhou. Cadê o cruzeirense? Oh, glória a Deus, só tem atleticano aqui. Cadê os atleticanos? Ixi. Aí no jogo do Cruzeiro, Juninho, tem gente que grita. No jogo do Cruzeiro a pessoa esboça. Quando leva gol, aí você fica indignado. Mas na presença de Jesus, você acha que tem que ser igual, né? Não, você está na presença de Jesus. E para derrubar o gigante esse ano, você vai ter que ir para cima desse gigante. Então faça assim com suas mãos. Faça assim com suas mãos. Venha comigo, eu vou lutar com as armas que Deus me entregou. Olha para mim aqui agora, por favor. Sabe o que tem luta que a gente não vence? Porque a gente quer lutar com as armas dos outros. Tem lutas que nós não enfrentamos e não vencemos porque nós estamos querendo ganhar com as armas de outras pessoas. Nós queremos conselho de outras pessoas, enquanto Deus está esperando a gente buscar o conselho dele. Tem roupa que não nos serve. 1 Samuel 17, 39, 40 diz: Davi prendeu sua espada sobre as túnicas e tentou andar. Aqui não é a espada de Davi, é a espada de Saul. Ele tenta andar, pois não estava acostumado com aquilo, e disse a Saul: eu não consigo andar, pois eu não estou acostumado. Assim ele tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu do riacho 5 pedras lisas, colocou no bolso, isto é, o alfaiate do pastor, e com uma atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Ou seja, Davi tentou com a espada e com a armadura de Saul, mas ele disse: não consigo, não estou acostumado, eu vou com aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. E tem gente que acha que Davi pegou 5 pedras porque ele podia errar o gigante, mas não é não. Ele pegou 5 pedras porque eram 5 gigantes. Só que a gente só dá ênfase em Golias. Vai ler a Bíblia. Ele tira a armadura de Saul e ele vai agora enfrentar aquele gigante com as pedras. Davi foi com tudo para cima daquele gigante, usando as armas que ele tinha. O que Davi tinha nas mãos era uma funda, mas era o suficiente para derrubar aquele gigante. Para derrubar aquele gigante, você vai precisar ignorar as vozes contrárias. 1 Samuel 17, 41, 44. Enquanto isso, os filisteus, com o seu escudeiro à frente, vinham se aproximando de Davi, olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez um pouco caso dele. Ele disse: por acaso sou eu um cão, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? O filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses, e disse: vem aqui e eu lhe darei a sua carne às aves dos céus. Se Davi tivesse dado ouvido para essa voz, ele teria perdido aquela batalha. Se ele tivesse olhado para si e para a sua estatura, ele teria perdido aquela batalha. O que Deus está falando para você aqui hoje é que você precisa olhar para Ele, para a voz dEle, para você vencer essa batalha. Essa guerra já está vencida porque Jesus já venceu por nós. Então é a voz dEle que basta. Os irmãos desfizeram de Davi, o Golias desfaz de Davi, mas Davi, ele tem uma resposta.
O quinto conselho que eu tenho para te dar é que Davi responde àquele gigante. Ele olha para aquele gigante e diz: amassarei você como um pão, eu que vou te matar. E eu não vou com você com as minhas forças, eu vou com você com o Senhor dos Exércitos. Não, vou repetir. Eu disse: eu não vou com você com as minhas forças, eu vou com você com o Senhor dos Exércitos. Eu vou enfrentar você é no nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou derrubar você é no nome do Senhor dos Exércitos. Então eu não sei qual luta que você está passando, mas eu sei que no nome do Senhor dos Exércitos você já venceu. Não, eu disse no nome do Senhor dos Exércitos você já venceu. Essa guerra já é sua. Então onde estão aqueles que vão derrubar o gigante ainda esse ano? Deixa eu ver aqueles que estão no nome do Senhor dos Exércitos. É assim que são pessoas que vão no nome do Senhor dos Exércitos. E naquele momento, Simone, eu gosto porque é como se ele tivesse falado com Deus. Agora é eu e tu. Pega uma pedra, por gentileza. Segura uma pedra. Você está com uma funda ou com um estilingue, mas vamos rodar essa pedra. Vamos rodar. Todo mundo pega uma pedra. Isso é profético aqui agora. Taca a pedra na minha cabeça. Oh, que vontade que você está tacando uma pedra na minha cabeça. Vamos lá. Pega essa pedra, roda essa pedra, derruba o seu gigante aí. Taca essa pedra, vem! De novo, porque assim, eu senti bem fraco. Cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Cadê os braves? Então joga essa pedra, joga essa pedra. Se você tacar essa pedra em mim, como que eu vou cair? Como que eu vou cair? É a lógica? Para trás? A Bíblia diz que Golias caiu para frente. Porque quando Davi vai contra Golias e diz: eu não vou com você sozinho, eu vou com o Senhor dos Exércitos, é como se Deus lá do céu tivesse dado um tapa na cabeça de Golias. E quando aquela pedra bate na testa dele, ele cai para frente. Eu não sei se você entendeu, mas as guerras que você está passando, é Deus que vai guerrear por você. Não precisou nem do exército, foi só o Senhor para dar um tapa na cabeça dele. Sem dúvida, essa era a maior arma de Davi. Saber que ele nunca enfrentaria um gigante sozinho, mas com Deus. Davi declarou que Golias seria derrotado. Eu estou indo contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, não importa quão impotente eu seja, ou que você fale que eu seja, essa guerra eu estou indo adiante, mesmo sendo desafiadora, porque essa batalha não é minha, essa batalha é do Senhor. Eu queria que você ficasse de pé. Vou pregar para você. Queria que você ficasse de pé. E eu queria de verdade que você fechasse seus olhos. Se possível, pode dar a sua mão a essa pessoa que está do seu lado. Pode apagar as luzes aí. Eu não sei qual é a batalha que você tem enfrentado, mas eu sei que nós venceremos através de milagres. E eu queria que você colocasse aqui na tela para mim 1 Samuel 17:51. Primeiro Samuel 17:51 diz: Davi correu, pôs os pés sobre ele, e desembanhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo. Davi correu, pôs os pés sobre ele, desembanhando a espada do filisteu. Ele não pegou a espada de Saul, mas ele pegou a espada do filisteu. Ele podia ter pegado a espada de Saul, mas talvez a glória seria de Saul, porque Davi venceu com a espada de Saul. Mas ele mata o seu inimigo com sua própria espada, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Eu vou repetir isso aqui, porque no culto das 10 o pessoal já tinha pegado. Eu acho que o culto das 20 vai ser melhor do que o de vocês das 18. E nem tem culto das 20. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram.
Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Eu não sei se você entendeu, mas aqui quando Golias morreu, os outros inimigos foram embora. Tem inimigo na sua vida que quando cair tudo vai ser resolvido. Tem coisa que você acha, se o meu esposo aceitar Jesus, quando ele se entregar para Jesus, todos os outros problemas serão resolvidos. Quando você dá um passo de fé, os outros inimigos são resolvidos. O que nós precisamos entender é que ao derrubar o gigante na força de Deus, todos os outros inimigos vão embora. Então o problema não vai ser os seus vícios. Os problemas não vai ser o alcoolismo. O problema não vai ser o adultério. Não vai ser a fornicação. O problema é quando você se entregar para Jesus para vencer o gigante, tudo isso vai ser resolvido. Davi tinha tanta certeza que ele ia ganhar aquela guerra para Ana Paula, que até a vitória que Davi ia conseguir era do Senhor. O que eu quero falar para você é que a situação que você está passando, a sua vitória é para glorificar o nome do Senhor.